Você que está chegando nesse vídeo tem uma crise ou já teve alguma crise de ansiedade, né? Eu sei muito bem como que é isso, né? É terrível, é difícil, né? É difícil. Mas se você querer, assim como eu quis um dia me libertar dessas crises de ansiedade, você também consegue. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria muito que você deixasse o like neste vídeo, já aqui no começo, né? Quanto mais você deixa like, quanto mais você compartilha, quanto mais você comenta, esse vídeo vai alcançar mais pessoas que precisam ouvir este vídeo aqui, né? Esse vídeo de autoajuda que vai poder ajudar milhares de outras pessoas que se encontram nesse exato momento com crises intensas de ansiedade. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente tem alguma crise de ansiedade, de alguma forma o nosso corpo vai reagir. Cada pessoa reage de uma forma. E no meu caso, eu não sabia que era ansiedade. No meu caso, era o seguinte, né, tinha alguns dias, alguns momentos, né, da minha vida em que eu estava muito ansioso, mas eu não sabia, né, e eu coçava muito a mão. Eu coçava, dava aquela vontade de coçar e eu não sabia que era ansiedade. E eu coçava, ficava vermelho, né? Aí eu coçava de um lado, ficava vermelho do outro, e aí espalhando na mão inteira, né? Chegava num determinado momento que um dedo travava, aí no outro dia ficava bom e passava meio que pro outro. Aí eu coçava a outra, era a mesma coisa. Aí depois sumia, depois vinha de novo e não sabia o que era. Chegou no dia que eu acordei, que as duas mãos estavam travadas, estava dura, não conseguia fechar assim, ó, eu não conseguia fechar. E nesse dia eu acordei, eu ia trabalhar, já não fui trabalhar, e eu fui no médico. O médico passou os medicamentos, fez alguns exames, mas ele não conseguiu falar o que era. E eu comecei a meio que pesquisar, né, a ver alguma coisa sobre ansiedade e tudo, e eu vi que no meu caso era ansiedade, né? E eu descobri que era ansiedade. E quando eu descobri que era ansiedade, todas as vezes que dava vontade de coçar e ficava vermelho, que eu já sabia que era ansiedade, eu entendi que era ansiedade. Quando eu entendi que era ansiedade, toda vez que dava aquela vontade de coçar, eu já ficava mais de boa, ouvia uma música, dava uma relaxada, dava uma respirada, né? Respirava fundo, tentava me acalmar, né? Os nervos começavam a se acalmar, a ansiedade começava a passar, e assim foi. Quando eu descobri, né, quando você entender que a ansiedade, né, que segundo as pesquisas, mais quase 90% das nossas ansiedades jamais irão acontecer, e a gente sofre antecipadamente, né? Então quando você entender que está passando por alguma crise de ansiedade, né, você tem que pesquisar, você tem que, né, tentar controlar a sua ansiedade, né? Você tem que entender que não faz bem para você, está te atrasando, né, está te adoecendo. Então você tem que entender o que você deve fazer. Ler um livro, né, procurar mais saber de Deus, ler livros, ler a Bíblia, né, aumentar a sua fé de alguma forma, né, tentar. Você tem que pesquisar. Eu sou assim, quando algo está me causando algum mal, eu já pesquiso, né, quais as fórmulas, né, de tentar superar isso, né? Ele vai lá dar algumas formas, eu começo a praticar, eu começo a superar essas crises de ansiedade. Eu sei, é difícil, dependendo do que está causando essa ansiedade, é muito difícil, mas você não tem, né, que desistir. Você continue firme, perseverante, dizendo assim, né, hoje eu estou assim, mas amanhã eu posso estar melhor. Eu vou fazer de tudo para superar e não parar, né? Não se entregar. Você precisa entender, né? Eu estou assim agora, mas eu vou, né, superar essas crises de ansiedade. Eu vou superar. Então, primeiro ponto, você tem que entender que se isso está te causando mal, né, você vai ter que fazer alguma coisa, né, para superar isso, né? E no meu caso, eu pesquiso. Eu vou em busca de tentar melhorar, de tentar superar. E é isso que você tem que fazer, né? Se conectar com Deus, principalmente. Esse é o ponto número 1. Essa é a chave. Se conectar com Deus. Ler a Bíblia, né? Escute louvores
que te inspira, que te motiva a não parar. Eu tenho certeza que essas crises vão ser superadas e vão passar em nome de Jesus. Você que chegou até aqui, se inscreva no canal, te ajudo na caminhada espiritual, te motivo, né, a não parar, pois Deus me fez uma promessa e que teria algo muito grande na minha vida, que era para mim se preparar. E eu passei pelo deserto, me preparei, eu passei crise de ansiedade, medo, mas em tudo isso Deus estava comigo e através disso, através desse processo, me preparou para estar aqui, te ensinando, te motivando, né? Através de mim, tenho certeza que eu vou tentar de alguma forma te ajudar aqui no YouTube. Fica com Deus e até o próximo vídeo.